Hoje vou estar aqui a responder algumas perguntas que eu coloquei no Instagram e por isso, se tu ainda não me segues, podes aproveitar para me seguir. A Bárbara Fernandes pergunta, e um grande beijinho para a Bárbara e para o Rui, eu fui o videógrafo no casamento deles, pergunta qual é que é o meu maior desafio em viajar sozinho. Bem, eu diria que talvez seja mesmo a solidão, ou seja, imaginem, a viagem à Albânia, por exemplo, foram 15 dias na estrada e tudo bem que eu fui encontrando pessoas, obviamente que eu vou mantendo contacto com outras pessoas, a questão é que ao viajarmos sozinhos, portanto nós estamos sempre, acabamos por não ter grandes interações, acabamos por não ter ninguém com quem partilhar aquela aventura, aquela experiência, não é? E acabamos por, às vezes, por nos sentir também um pouco sozinhos. Eu acho que acaba sempre por ser o maior desafio e eu acho que é por causa disso também que há muita gente que nem sequer toma a iniciativa de viajar. A Carolina Daniela pergunta quais foram as melhores viagens com a ENC, repetias tudo? Bem, as melhores viagens que eu já fiz com a ENC foi sem dúvida alguma a Nacional 2, portanto acabaram por ser 5 dias a percorrer Portugal de norte a sul, levei um grupo de amigos espetacular e lá está, é isso também que acaba por fazer uma viagem, às vezes não é só os locais em si, acaba também por ser as pessoas com quem nós nos cruzamos e levamos até, e portanto acaba por ser toda a envolvência. Para além da Nacional 2, também os Picos da Europa, foi uma viagem que eu acabei por fazer sozinho, adorei ir aos Picos da Europa, eu quero lá voltar porque foi uma viagem muito curta que eu fiz com a ENC, portanto eu gostava de conhecer mais os Picos da Europa e obviamente que é um objetivo lá voltar novamente. Agora, se eu repetia tudo, sem dúvida alguma que eu repetia tudo, até mesmo as viagens se calhar que eu menos gostei até hoje de moto, eu voltava a repetir. Nós, ao termos as más experiências, depois acabamos também por apreciar muito mais as boas. O Rodrigo Carpalhoso pergunta que microfone é que eu uso no capacete, portanto neste momento estou a usar um microfone de lapela Lavalier da Rode. O Tiago Oliveira pergunta o que te levou a trocar motas de alta cilindrada para motas com menos potência. Bem, a resposta a isto é muito simples e, por exemplo, eu no ano 2023 eu fiz 33 mil km de moto e, portanto, esses 33 mil km não foram todos feitos com esta moto, obviamente, mas dando o exemplo desta máquina aqui, imaginem que esta moto gasta 3 litros ao 100, ok? Se eu tivesse uma moto um bocadinho mais potente, digamos que de alta cilindrada, que gastasse, por exemplo, 5 litros ao 100, seria uma diferença de 2 litros a cada 100 km, ou seja, 20 litros a cada 1000, ou seja, seriam 660 litros a cada 33 mil km, a mais, neste caso, ou seja, para fazer os mesmos quilómetros, eu ia gastar, por exemplo, 660 litros, que daria um preço médio da gasolina de 1,75€, daria, por exemplo, 1.200 euros, ok, vamos arredondar para 1.200 euros. Ou seja, ao final de um ano, a fazer estes mesmos quilómetros de moto, para além desses 1.200 euros, considerarmos, por exemplo, a manutenção da moto, os pneus, por exemplo, um pneu traseiro da Super Duke custava-me, acho que na altura eram 250 euros, apenas o pneu traseiro, e um jogo de pneus para esta moto, frente e trás, custa tipo 180, ok? Portanto, as manutenções acabam por ser muito mais altas, os consumos acabam por ser muito mais altos, depois também o imposto, por exemplo, esta máquina paga 20 euros anuais, enquanto que uma moto de alta cilindrada acima dos 750 centímetros cúbicos paga 140 euros, e se formos a considerar todos os custos envolvidos em ter uma moto de alta cilindrada, chegamos ao final do ano muito facilmente com uma despesa maior, tipo em 2.000 euros, a fazer exatamente os mesmos quilómetros entre uma moto um bocadinho mais fraca, não é? Mas que vai a todo lado, e entre uma moto um bocadinho mais potente. Carta Auto pergunta, nunca aconteceu programares uma viagem e a meio te apetecer ir embora? Bem, na verdade, por acaso já aconteceu, acho que nunca partilhei. Uma vez eu tinha programado passar o fim de semana todo fora e neste caso era sexta, sábado e domingo. Eu, portanto, na sexta-feira acabei por sair de moto da Figueira da Foz, já tinha tudo planeado, ou seja, tinha a moto toda carregada, tenda, tudo e mais alguma coisa, e simplesmente fiz para aí 50 km fora da Figueira da Foz. Não me apeteceu mais, tipo, estava naquela sensação que não me apetecia viajar nesse fim de semana, não me apetecia ir para lado nenhum, então simplesmente eu dei a volta à moto, voltei para casa e acabei mesmo por não fazer nada nesse fim de semana, andei lá pela Figueira e, portanto, já me aconteceu. E curiosamente, a próxima pergunta é qual é que foi a moto que mais gostaste de andar até hoje? Eu nunca trouxe essa moto para o canal porque eu fiz um teste assim muito rápido, foi tipo meia horita, e na altura eu acho que nem tinha a câmera no capacete. Eu testei uma AP
Aprilia RS V4, portanto uma super desportiva, uma 1000 de cilindrada, não é? 4 cilindros da Aprilia. Pá, eu adorei aquela moto porque a moto é super levezinha, super ágil e depois, imaginem, eu quando me sentei na moto, para a minha estatura, eu encaixei perfeitamente na moto, adorei a eletrónica daquela moto e foi uma moto em que eu, aliás, foi a moto até hoje que eu dei mais velocidade, dei perto de 300 km por hora na moto, ok? Eu dei 290, 288 para ser mais preciso e epá, adorei conduzir aquela moto e foi sem dúvida a moto que eu mais gostei de conduzir até hoje. A Mariana Festas pergunta, e um grande beijinho para a Mariana, eu conheci a Mariana na concentração de Faro e portanto em muito pouco tempo nós demos extremamente bem, ela é uma miúda incrível mesmo e tornou-se na verdade em muito pouco tempo numa das minhas melhores amigas, por isso um grande beijinho para ti Mariana. Qual é que é a tua viagem de sonho? Bem, isto é complicado, porque imaginem, eu não tenho nenhum destino neste momento de sonho para ir. Eu, antes de começar a viajar de moto, eu gostava muito de ir a Nova Iorque, ou seja, que eu ia gastar muito dinheiro e na verdade não ia gostar assim tanto. E então, ao longo dos anos, destes últimos anos, eu bem que tive mais ou menos uma viagem de sonho, que é ir a 2 sítios, Tailândia e Japão. Entretanto, o Dinis Miguel pergunta, quanto é que gastaste na tua viagem de Portugal a Montenegro? Bem, na verdade eu até fui até a Albânia, acabei por ir um bocadinho mais para baixo e eu na altura, quando acabei a viagem, eu no Instagram coloquei os gastos todos da viagem separados por categorias, ou seja, gasolina, portagens, etc. E não só separados por categorias, como também separados por países, é verdade. Mas, falando aqui do custo total da viagem, mais euro ou menos euro, foram cerca de 1500 euros para 15 dias de férias. E meus amigos, sejam muito bem-vindos à cidade que não existe, Leiria! Ah, pois é, porque é que é a cidade que não existe? Bem, isto já vem de há muitos anos de um jogo que era o Euro Truck Simulator, quando nós, portanto, fazíamos o transporte de mercadorias nos caminhões, eu jogava esse jogo. Na altura, as estradas em Portugal, portanto, a cidade de Leiria era uma cidade que não aparecia no jogo, então é a cidade que não existe. Ah, pois é! O Cláudio Santos pergunta qual o melhor destino para viajar em Portugal de moto. Bem, existem muitos, é uma pergunta muito complicada de responder para mim, na minha opinião, mas se eu tiver que escolher um sítio, eu diria que o melhor sítio para viajar de moto, sem dúvida alguma, a Serra Peneda Gerês. Vais a Barcelos dia 27 de janeiro? E a minha resposta é sim, eu vou estar em Barcelos no dia 27 de janeiro. E agora vocês perguntam, o que é que vai acontecer no dia 27 de janeiro? Bem, o meu caro amigo André Sousa, portanto mais conhecido nas redes sociais ou no Instagram por Ride That Monkey, ele vai fazer uma viagem, vai embarcar novamente numa viagem, neste caso vai do Polo Sul ao Polo Norte de moto e portanto o arranque da viagem vai ser no dia 27 de janeiro em Barcelos. Vocês também vão poder lá estar, se quiserem, eu vou lá estar. Qual foi o teu vídeo publicado que mais gostaste do resultado final? Bem, isto é uma pergunta muito complicada, porque eu já publiquei muitos vídeos ao longo dos anos e obviamente que eu sempre fui melhorando ao longo do tempo, não é? E eu acho que é normal, obviamente, e agora estava aqui bem concentrado a ver o que é que este gajo estava a fazer, que nem pisca fez, mas tudo bem. E, pá, isso é uma pergunta um bocado complicada, mas eu se pudesse escolher um vídeo mesmo, tipo que eu adorei o resultado final, eu escolhia o vídeo deste ano, portanto, de motocamping no Gerês. E agora, meus amigos, vou parar aqui a moto, porque vou ali comer um hambúrguer num cafezito que eu conheço. Isto aqui é um parque tipo de estacionamento para motas, espero eu. Está ali, ok. Há ali um cafezito que eu conheço, vou lá comer um hambúrguer, que neste momento já são quase 3 da tarde. Ah, pois é. Bem, já comi o meu hambúrguer, entretanto tenho que ir abastecer aqui a moto e o Pedro Gonçalves pergunta qual é que foi o teu maior rendimento num vídeo. Na verdade, eu tenho um vídeo com 225 mil visualizações no YouTube, mas não foi o vídeo que me deu mais rendimento até hoje, porque o vídeo que me deu mais rendimento até hoje foi o vídeo dos picos da Europa e eu ganhei cerca de entre 300 e 320 euros e o vídeo portanto, da carta de condução foram à volta dos 250 euros.
se pudesse escolher uma moto sem limite de preço, qual é que seria? Bem, isto mais uma vez é uma pergunta complicada. Eu vou ser sincero, eu esteticamente gosto muito das Ducatis, ok? Portanto, aquelas Panigales, as super desportivas, gosto bastante em termos estéticos, pá, tem presença. Também gosto muito daquela Naked que saiu na altura em que eu comprei a Super Duke, que eu agora não me estou a lembrar qual é que é o nome. Epá, agora não me estou a lembrar do modelo, mas eu conheço, ok? Simplesmente está-me na ponta da língua e eu não me estou a recordar ao certo do nome. Mas se tivesse mesmo que escolher uma moto, tipo, ok, tipo, podes escolher uma moto, é tua, tu não a vais pagar e não vais pagar a manutenção dela, ok? Portanto, sem limite de preço e manutenção, qual é que era a moto que escolhias? Sem dúvida, eu escolhia a Ducati Desert X. Ah, pois é, meus amigos, eu adoro aquela moto, pá. A estética da moto, eu nunca experimentei a Desert X, aliás, eu nunca experimentei uma Ducati em toda a minha vida, mas existe muito bom feedback na Desert X. Esteticamente a moto é muito bonita, portanto tem ali aqueles faróis também um bocado mais retros à frente e a própria moto tem muita presença e a moto está muito bem equipada. E depois, claro, temos um design italiano e temos uma moto adventure que nos permite ir a qualquer lado, fazer campismo, passar o deserto do Saara de uma ponta à outra, não é? Portanto, se eu tivesse de escolher, sem dúvida, Ducati Desert X. A Rita pergunta por dicas para viajar sozinha. Eu sei que a Rita, eu acho que ela tem neste momento uma CB500X e ela gosta muito de acampar, portanto de fazer motocamping e tudo mais. Portanto ela está-me a pedir dicas para viajar sozinha. Não é fácil, aliás, sendo homem já não é fácil, então sendo mulher a acampar de moto, muito menos ainda, não é verdade? Mas deixem-me só abastecer que eu entretanto já dou aí umas dicas à Rita, ok? Então, estava a falar aqui em relação a dicas para a Rita viajar sozinha, não é? Portanto, solo traveler. Não é fácil. Olha, tenho aqui uma faixa de aceleração. Não é fácil porque lá está, sendo mulher, acaba sempre por ser um bocadinho mais complicado. No entanto, a primeira dica que eu posso dar é, por exemplo, façam como eu, que é, eu neste momento eu tenho iPhone, ok? Não sei se em dispositivos Android dá para fazer o mesmo, mas nos iPhones vocês, por exemplo, podem partilhar a localização com uma pessoa que também tenha iPhone e essa pessoa, por exemplo, eu neste momento tenho algumas pessoas, não vou enumerar todas, mas por exemplo a minha mãe é uma dessas pessoas que é, ela a qualquer altura do dia, do ano, como eu tenho sempre os serviços de localização ligados no telemóvel, ela consegue sempre saber onde é que eu estou. Ou seja, eu neste momento estou aqui em Leiria, a minha mãe abre o iPhone dela, não é? Porque eu tenho essa opção aqui ativa, ela abre o iPhone dela e ela consegue saber exatamente onde é que eu estou. E porventura também consigo saber sempre onde é que ela está e quando digo ela, também as outras pessoas com quem eu tenho partilhado este sistema. Portanto acaba por ser um sistema de segurança que é, se vocês vão viajar sozinhas, tenham sempre várias pessoas, não só uma, mas várias pessoas em quem confiem e partilhem a vossa localização com essas pessoas, que é para também acabam por deixar essas pessoas muito mais descansadas, não é verdade? Ainda nesta linha de raciocínio, por exemplo, se forem mulheres, evitem viajar de moto durante a noite, ou seja, imaginem, vocês vão viajar, por exemplo, para a Albânia. Vocês, por exemplo, têm que planear as coisas de maneira a chegar a uma estadia ou a um hotel ou algo do género no máximo dos máximos até ficar escuro. Ou seja, por exemplo, imagina no verão às 9 da noite começa a anoitecer, então às 8 da noite, por exemplo, terem já uma estadia planeada ou estarem já no sítio onde vão dormir e neste caso eu aconselho sempre a ficarem em parques de campismo porque é muito mais seguro, do que fazer em campismo selvagem, não é? Tipo, campismo selvagem tudo pode acontecer e eu vou ser sincero, até eu tenho medo de fazer campismo selvagem, é sempre uma adrenalina e pá, incrível e surreal. E mais uma vez, mesmo sendo homem, opá, tenho algum receio, algum medo, não só de pessoas como também de animais, ok? Portanto, há muita coisa que pode acontecer eventualmente num campismo selvagem. E olhem, há bocado eu passei aqui e nem gravei, estou aqui a Box 46 em Leiria, que é um coisa de motas, portanto aqui uma loja de equipamentos de motas do Venâncio. Grande abraço aí para o Venâncio. Eu vim cá há bocado ver aí as novidades, ver aí o equipamento. Eles trabalham com muitas marcas, Alpine Stars, da Enisa, tem montes de capacetes. Pá, é uma loja que eu gosto sempre de passar, só mesmo para cumprimentar aqui as pessoas, até porque trabalhava cá um seguidor meu, que eu não sei se ele ainda trabalha ou não, pelo menos ele não estava aí hoje,
E portanto, um grande abraço ali para o Venâncio. Outra questão que também me costumam fazer bastante é onde é que eu guardo o meu equipamento fotográfico quando viajo de moto. Bem, isto aqui é muito complicado, eu vou-vos ser sincero. Neste momento vocês estão a ver uma mochila às minhas costas e eu tenho a top case praticamente vazia. Porquê é que eu tenho a mochila às costas? Porque, como vocês sabem, eu tenho uma máquina, uma câmara da Sony, uma câmara da gama Cinema, estamos a falar aqui à volta de 6.000 e tal euros numa câmara, aliás, câmara e lente, pá, e como podem calcular, são valores muito elevados para eu, por exemplo, confiar a trazer a mochila ali na top case. Qual é que é o problema de vocês trazerem o vosso equipamento na top case ou nas malas das motas, neste caso da moto, que é, como vocês sabem, a moto emite sempre muitas vibrações e estes componentes fotográficos, normalmente câmaras e etc, têm sensores, não é? Sensores de estabilização, neste caso até o próprio sensor de imagem. Por exemplo, o meu drone tem um gimbal acoplado à frente para quando ele está no ar a imagem consiga ser muito mais suave, etc. Portanto, existem sempre, são materiais e são equipamentos muito sensíveis a este tipo de vibrações e a este tipo de, pronto, de ambientes. E então eu não aconselho vocês a andarem com o vosso equipamento nas top cases ou malas da moto. Meus amigos, vou dar por terminado aqui este vídeo de perguntas e respostas que eu coloquei no Instagram. Já sabes, se tu não me segues, podes aproveitar para me seguir no Instagram. Daqui da minha parte é tudo. Tchau aí e até ao próximo vídeo.